Há momentos em que o céu não faz barulho, mas o coração sente que algo está prestes a mudar. Nos últimos dias, muitas pessoas têm carregado um peso estranho, uma mistura de cansaço, expectativa e silêncio, como se Deus estivesse quieto demais. Mas não é ausência, é preparação. Há uma palavra sendo liberada agora. Antes do Natal, 4 coisas acontecerão. Não depois, não quando o ano virar. Antes. Para alguns, isso trará alívio. Para outros, confronto. Porque quando Deus decide agir, Ele começa mexendo por dentro. E nem todos estão prontos para isso. O que vem não é acaso, é resposta. E já começou. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. É um desgaste que mora na alma, que aparece quando a pessoa ora, mas sente que as palavras não passam do teto. Quando ela crê, mas a realidade insiste em mostrar o oposto. Quando chega ao fim do ano, olhando para trás, e se pergunta em silêncio onde exatamente Deus esteve em meio a tantas lutas. Esse é o ponto em que muitos se encontram agora. Não é falta de fé, é excesso de espera. É a sensação de ter feito tudo certo e ainda assim estar parado no mesmo lugar. Mas é justamente nesse lugar desconfortável que Deus costuma trabalhar de forma mais profunda. Antes do Natal não significa apenas uma data no calendário, significa um limite espiritual, um ponto de virada. Um momento em que Deus encerra ciclos silenciosamente e inicia outros sem pedir permissão. Enquanto muitos estão distraídos com o fim de ano, compras, compromissos e pressões externas, há algo acontecendo no invisível. Ajustes estão sendo feitos, estruturas internas estão sendo revistas, porque Deus não começa mudando o cenário, Ele começa fortalecendo quem vai atravessá-lo. Talvez por isso o coração esteja inquieto. Talvez por isso pensamentos antigos tenham voltado, memórias que pareciam resolvidas, dúvidas que pareciam superadas. Não é retrocesso, é preparação. Antes de liberar algo novo, Deus costuma trazer à superfície aquilo que precisa ser curado, realinhado ou deixado para trás, e isso nem sempre é confortável. Muitas vezes dói, muitas vezes confunde, mas sempre tem propósito. Se essa sensação de peso, silêncio ou expectativa estranha tem acompanhado seus dias, vale a pena pausar por um instante e refletir. Comente aqui. Você sente que este fim de ano está mais pesado emocionalmente do que os anteriores? Às vezes, verbalizar isso já começa a quebrar algo por dentro. Há pessoas que acreditam que, se Deus fosse agir, tudo estaria claro, organizado e tranquilo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o agir de Deus começa no caos interno. Ele permite a bagunça para mostrar o que precisa ser ajustado. Permite o silêncio para ensinar a ouvir. Permite a espera para revelar o que realmente sustenta a fé quando não há respostas visíveis. Antes do Natal, muitos perceberão que aquilo que parecia atraso era, na verdade, proteção, que aquilo que parecia perda era livramento. Mas esse entendimento só vem depois que o processo começa. Existe também uma sensação de urgência no ar, como se algo estivesse prestes a se mover, mas ainda não tivesse tomado forma. Algumas pessoas sentem isso como ansiedade, outras como esperança contida, outras como medo de se decepcionar de novo. Deus conhece cada uma dessas emoções, e é exatamente por isso que Ele não age de forma apressada. O tempo de Deus não responde à pressão humana, mas responde à maturidade do coração. Antes do Natal, Ele não está apenas preparando bênçãos, está preparando pessoas para sustentá-las. É importante entender isso. Nem tudo o que parece silêncio é espera vazia. Muitas vezes é Deus trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, tocando pessoas, fechando portas que você insistiria em atravessar se tivesse a chance. O problema é que quando não se vê movimento, a mente cria narrativas.
E quase sempre essas narrativas são de medo. Nada vai mudar. Já passou do tempo. Talvez não seja para mim. Essas frases não vêm de Deus. Elas vêm da exaustão. Se você já pensou algo assim nos últimos dias, deixe um comentário simples. Ainda estou esperando. Não como reclamação, mas como reconhecimento de que você não desistiu, mesmo cansado. Isso tem valor espiritual. Antes do Natal, 4 coisas acontecerão, mas elas não surgem de repente como um espetáculo. Elas começam como um ajuste interno, quase imperceptível. Um pensamento diferente ao acordar. Uma reação mais calma diante de algo que antes tiraria sua paz. Uma porta que se fecha sem explicação, mas que estranhamente traz alívio em vez de dor. Esses são sinais iniciais de que Deus já começou a se mover. Muitos esperam que Deus mude o mundo ao redor, mas Ele está mais interessado em mudar a posição do coração. Porque, se o coração estiver no lugar certo, o que vier depois não destrói, não corrompe, não desvia. Antes do Natal, não se trata apenas de receber algo novo, mas de estar pronto para não perder o que virá. E essa preparação nem sempre vem com alegria imediata. Às vezes, vem com confrontos internos, decisões difíceis e desapego do que já não faz sentido carregar. Há uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Se Deus respondesse tudo agora, o coração estaria preparado para lidar com isso? Essa pergunta assusta, mas também liberta, porque ela mostra que Deus não está negando nada. Ele está cuidando de tudo, inclusive de você. Antes do Natal, algo vai começar a se organizar por dentro. Mesmo que, por fora, tudo ainda pareça igual. E é exatamente assim que os maiores movimentos de Deus começam, silenciosos, profundos e irreversíveis. Se isso faz sentido para você, comente: algo está se movendo. Às vezes, reconhecer o início já é o primeiro passo para viver a mudança completa. À medida que esse movimento interno começa, muitos não percebem de imediato o que está acontecendo. Não há fogos, não há anúncios visíveis, não há sinais espetaculares. O que existe é um rearranjo silencioso. Uma sensação de que certas coisas já não fazem mais sentido como antes. Conversas que perdem o peso. Planos que já não empolgam. Caminhos que parecem fechados sem esforço algum. É nesse ponto que a primeira das 4 coisas começa a se manifestar antes do Natal. Direção e ajuste de rotas. Deus começa a ajustar o caminho sem pedir autorização, porque Ele enxerga mais longe do que qualquer expectativa humana. O que para muitos parece confusão é, na verdade, correção. Pessoas que insistiram durante meses ou anos em certas escolhas começam a sentir um incômodo santo, quase como se algo dentro dissesse: não é mais por aqui. E isso não vem acompanhado de culpa, mas de clareza. Uma clareza firme, ainda que desconfortável. Deus não empurra, Ele conduz. E antes do Natal, muitos perceberão que estavam andando rápido demais na direção errada. Essa direção não surge como um mapa completo, mas como pequenos ajustes diários. Uma decisão tomada com mais cautela, um não dito com mais convicção, um afastamento necessário de ambientes que drenam a fé. E, curiosamente, quando esse ajuste acontece, algo acompanha junto: paz. Não a ausência de problemas, mas a ausência daquele aperto interno que fazia tudo parecer pesado. Quando Deus ajusta a rota, Ele não gera ansiedade. Ele gera firmeza. Se você sente que algo em sua vida está sendo reposicionado agora, mesmo sem entender totalmente, comente: você sente que Deus está te direcionando ou te segurando neste momento? Esse reconhecimento ajuda a discernir o processo. A segunda coisa que começa a se manifestar antes do Natal é o discernimento e a verdade. Muitas pessoas passaram o ano inteiro tentando entender o porquê de certas dores. Por que aquela perda aconteceu? Por que aquela porta se fechou?
Por que aquele relacionamento terminou? Por que aquele projeto não avançou? As perguntas se acumularam, mas as respostas não vieram no tempo esperado. E isso gerou frustração, silêncio e até afastamento espiritual. Mas Deus não desperdiça perguntas sinceras. Ele responde no tempo certo, da forma certa. Esse discernimento não chega como um choque, mas como um encaixe. De repente, algo faz sentido. Uma frase ouvida por acaso. Uma leitura simples. Um momento de silêncio em que o coração entende sem precisar de explicação racional. A Bíblia diz, em Provérbios 3:5, para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Antes do Natal, muitos vão compreender que Deus esteve protegendo exatamente onde parecia estar ausente. Essa verdade liberta, mas também confronta, porque mostra que, se certas coisas tivessem acontecido no tempo desejado, o prejuízo seria maior do que a bênção. Mostra que algumas perdas evitaram feridas mais profundas. Mostra que alguns atrasos salvaram destinos. E esse entendimento não vem para causar arrependimento, mas gratidão. A gratidão de perceber que Deus estava agindo mesmo quando não era reconhecido. Se alguma situação do seu ano ainda não faz sentido, escreva nos comentários. Ainda não entendo, mas confio. Essa simples declaração fortalece o coração no processo. Com o discernimento vem algo poderoso, descanso mental. A mente para de lutar contra o passado e começa a se preparar para o futuro. As comparações perdem força, as vozes externas perdem autoridade. A pessoa começa a confiar mais no que sente no espírito do que no que vê ao redor. Antes do Natal, muitos vão perceber que não precisam mais de explicações detalhadas. Precisam apenas de direção para o próximo passo. E Deus sempre dá o próximo passo, mesmo que não revele o caminho inteiro. É nesse ponto que alguns começam a notar uma mudança sutil na forma como reagem aos problemas. O mesmo cenário que antes gerava desespero, agora gera reflexão. A mesma pressão que antes causava medo, agora provoca oração. Isso não acontece porque tudo ficou fácil, mas porque algo dentro ficou firme. Deus não remove todas as lutas, mas fortalece quem enfrenta. Vale prestar atenção nisso. Quando Deus começa a ajustar rotas e revelar verdades, Ele também começa a afastar distrações. Pessoas que antes ocupavam espaço demais começam a se distanciar naturalmente. Convites perdem o brilho. Há menos vontade de agradar a todos. Não por arrogância, mas por alinhamento interno. Antes do Natal, muitos perceberão que não dá mais para carregar tudo e todos. E isso não é egoísmo, é maturidade espiritual. Se você sente que algumas coisas estão ficando para trás sem esforço, comente: estou aprendendo a soltar. Esse aprendizado é parte essencial do que vem depois. Essas duas primeiras manifestações, direção ajustada e discernimento restaurado, preparam o terreno para algo ainda mais profundo. Porque Deus nunca revela ou direciona sem também curar. Ele não aponta o caminho sem fortalecer quem vai caminhar. E conforme o Natal se aproxima, esse processo se intensifica, não de forma barulhenta, mas consistente. Dia após dia, algo vai se firmando por dentro. O mais importante agora não é acelerar, mas permanecer atento. Não é correr, mas discernir. Porque o que Deus está fazendo antes do Natal não pode ser apressado nem ignorado. Ele está preparando o coração para sustentar o que está por vir. E o que vem não é pequeno, mas só permanecerá nas mãos de quem aprendeu a confiar no processo. À medida que a direção é ajustada e a verdade começa a clarear a mente, algo ainda mais profundo passa a acontecer antes do Natal. É a terceira manifestação desse processo silencioso. O reerguimento interior, aquilo que muitos chamam de restauração, mas que vai além de simplesmente voltar ao que era antes.
Deus não restaura para devolver versões antigas. Ele restaura para revelar versões mais fortes, mais maduras e mais conscientes do próprio valor. O que estava quebrado começa a ser tratado, não de forma apressada, mas com cuidado. Feridas que foram ignoradas ao longo do ano vêm à tona, não para causar dor novamente, mas para finalmente serem curadas. Essa cura nem sempre se apresenta como alegria imediata. Muitas vezes ela vem em forma de lágrimas inesperadas, de lembranças que surgem sem aviso, de uma saudade que parecia adormecida. Mas isso não é sinal de retrocesso. É sinal de que algo estava preso e agora está sendo liberado. Antes do Natal, Deus começa a tocar exatamente nos lugares que foram endurecidos para sobreviver, porque aquilo que foi endurecido não pode sustentar o novo que está por vir. Há uma força estranha nesse processo, uma força que não grita, mas sustenta. A pessoa começa a perceber que, mesmo cansada, não está mais quebrada como antes. Mesmo sensível, não está mais frágil. Existe uma firmeza silenciosa sendo construída. A Bíblia afirma, em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não diz que os que correm ou os que entendem tudo, mas os que esperam. Essa espera, muitas vezes mal compreendida, é exatamente o lugar onde Deus reconstrói o que foi desgastado. Junto com essa restauração, vem também um movimento necessário e inevitável: a poda. Antes do Natal, algumas coisas começam a ser removidas, não porque são ruins em essência, mas porque já não produzem vida. Há hábitos, pensamentos, relacionamentos e até expectativas que parecem vivos, mas já não geram fruto. Deus, como um cuidador atento, corta o que drena energia para que o que realmente importa possa crescer com força. E essa poda dói. Dói porque envolve desapego. Dói porque exige confiança. Dói porque muitas vezes a pessoa só percebe o valor daquilo que perdeu depois que já foi retirado. Mas a poda não é punição, é preparação. Nenhuma árvore saudável cresce sem cortes estratégicos. E nenhuma vida frutífera avança carregando pesos desnecessários. Antes do Natal, muitos sentirão esse desconforto. Portas se fechando sem explicação, pessoas se afastando sem conflito, planos que simplesmente não avançam. Não é rejeição, é livramento. Não é perda, é espaço sendo criado para algo maior. É nesse ponto que a pressão costuma aumentar. Pensamentos antigos tentam voltar. Medos que pareciam vencidos reaparecem. A mente começa a questionar: será que estou fazendo a coisa certa? E se eu estiver abrindo mão demais? E se nada acontecer depois disso? Essa é a fase mais delicada do processo, porque acontece bem perto da virada. É o momento em que muitos desistem, não porque Deus não agiu, mas porque a tensão ficou intensa demais. Só que essa pressão não vem para destruir, vem para posicionar. Antes do Natal, Deus está formando estrutura interna. Ele está preparando o coração para carregar mais sem se perder. Porque o que vem depois não é apenas resposta de oração, é responsabilidade espiritual. Bênçãos sem estrutura viram distração. Portas abertas sem maturidade viram armadilhas. Por isso, o processo parece pesado agora. Não é atraso, é fortalecimento. É exatamente aqui, no meio desse caminho, que surge um convite silencioso. Um convite para não atravessar esse processo sozinho. Para caminhar junto com outros que também estão sendo trabalhados por Deus. Se esta mensagem tem acompanhado você até aqui, permanecer nesse espaço, fazer parte dessa caminhada e seguir junto, não é apenas uma inscrição em um canal. É um gesto de decisão, de dizer: eu não quero atravessar esse fim de ano desconectado daquilo que Deus está fazendo. Ficar aqui é escolher continuar ouvindo, discernindo e se fortalecendo enquanto o processo acontece.
A quarta manifestação começa a se desenhar logo após essa fase intensa, o sinal final, aquilo que confirma que Deus realmente está no controle. Mas antes que essa confirmação se torne visível, o coração precisa estar firme, precisa estar livre do excesso de apego, do medo de perder, da necessidade de controle. Porque Deus não confirma promessas para corações inseguros. Ele confirma para aqueles que aprenderam a confiar, mesmo quando não tinham garantias. Antes do Natal, muitos perceberão que sobreviveram a coisas que achavam que não suportariam, que ficaram de pé em situações que antes os teriam destruído, que aprenderam a dizer não sem culpa e sim sem medo. Isso é restauração real. Não é o retorno ao passado, é a construção de algo novo. O silêncio que ainda existe não é vazio. Ele está cheio de intenção, e a poda que dói agora é exatamente o que permitirá que a próxima estação seja mais leve, mais estável e mais frutífera. O processo não está te afastando de Deus, está te aproximando de quem você precisa ser para viver o que Ele prometeu. Depois da poda, depois do silêncio, depois da pressão que quase fez desistir, algo começa a se manifestar com clareza antes do Natal. A confirmação. Não como espetáculo, não como anúncio público, mas como uma certeza interna que não deixa espaço para dúvida. É quando a pessoa percebe que aquilo que Deus havia falado tempos atrás, em oração, em momentos de intimidade ou até em promessas antigas esquecidas, começa a se repetir de formas diferentes. Uma palavra aqui, uma situação ali, uma frase simples que ecoa exatamente o que já havia sido dito no secreto. Não é coincidência, é Deus reafirmando: eu continuo no controle. Essa confirmação não vem para impressionar, mas para posicionar. Ela não surge para alimentar ego, mas para gerar obediência. Porque quando Deus confirma, Ele também chama para o movimento. Muitos esperaram por esse sinal durante meses, talvez anos, imaginando que ele viria com todas as respostas prontas. Mas na maioria das vezes, a confirmação vem apenas com a certeza de que o próximo passo precisa ser dado agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Agora. Antes do Natal, muitos sentirão esse chamado interno, uma coragem que não existia antes, uma firmeza que não depende mais da opinião dos outros, uma paz que sustenta decisões difíceis. A confirmação não remove o risco, mas remove o medo paralisante. Ela não garante que o caminho será fácil, mas garante que não será solitário. Deus nunca chama alguém para avançar sem antes garantir sua presença. Nesse ponto, algo importante precisa ser entendido. Quando Deus confirma, Ele também expõe distrações. Aquilo que antes ocupava espaço começa a perder relevância. A urgência de agradar pessoas diminui. A necessidade de explicar escolhas some. O coração passa a responder mais à convicção do que à pressão externa. E isso pode causar estranhamento. Alguns ao redor não vão entender a mudança. Outros podem se afastar. Mas isso faz parte do processo. Nem todos conseguem acompanhar quem decidiu viver pela fé. Antes do Natal, haverá também pequenos sinais espalhados pelo caminho. Não necessariamente grandes milagres visíveis, mas detalhes que só quem está atento percebe. Um problema que se resolve de forma inesperada. Uma conversa que muda o rumo de algo importante. Um peso que simplesmente some sem explicação lógica. Esses sinais não servem para provar nada a ninguém. Servem apenas para lembrar o coração de que Deus está presente, ativo e atento. Com a confirmação vem algo precioso, descanso espiritual. Não porque tudo se resolveu, mas porque a luta interna termina. A pessoa para de brigar com o tempo, para de discutir com Deus, para de exigir respostas imediatas. Ela aprende a caminhar em confiança. Aprende a agradecer antes de ver.
aprende a esperar sem desespero, e esse descanso muda tudo. Porque um coração em paz enxerga oportunidades onde antes só via obstáculos. Antes do Natal, muitos perceberão que não estão mais presos ao que não aconteceu. O passado perde força, as frustrações perdem voz, o foco muda do que foi perdido para o que está sendo construído. E isso não acontece por força de vontade, mas por maturidade espiritual. Deus não apaga a dor. Ele ensina a não viver refém dela. Esse é o momento em que a fé deixa de ser apenas discurso e se torna postura. As palavras mudam, o olhar muda, as decisões mudam. A pessoa passa a falar vida em vez de repetir medo. Passa a declarar esperança em vez de antecipar fracasso. Porque entende algo fundamental: palavras criam atmosfera. E antes do Natal, o ambiente espiritual de muitos lares, mentes e corações começará a mudar exatamente por causa disso. O ano pode até não ter terminado como o esperado, mas terminará de forma diferente do que começou. Não porque tudo foi resolvido, mas porque algo foi transformado por dentro. Deus não está interessado apenas em fechar ciclos externos, mas em formar pessoas inteiras, pessoas que não dependem de circunstâncias para permanecer firmes. Pessoas que aprenderam a confiar mesmo quando não tinham controle algum. Antes do Natal, essas 4 coisas: direção ajustada, discernimento restaurado, reerguimento interior e confirmação, não aparecerão necessariamente todas de uma vez. Mas o processo terá começado, e uma vez iniciado, não será interrompido. Porque o que Deus começa, Ele sustenta. O que Ele planta, Ele faz crescer. E o que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo. Há algo sendo preparado para depois do Natal. Algo que exigirá mais maturidade, mais estrutura emocional, mais discernimento espiritual. E tudo o que está acontecendo agora é preparação para isso. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma noite de silêncio passou despercebida. Deus esteve presente em cada detalhe, mesmo quando parecia distante. Se hoje o coração ainda sente peso, cansaço ou incerteza, isso não é sinal de fracasso. É sinal de transição. E toda transição é desconfortável antes de ser libertadora. O importante é não abandonar o processo no meio. Não soltar a fé quando ela está prestes a produzir fruto. Não desistir quando o céu já está em movimento. Ao chegar até aqui, fica um convite final, sincero e acolhedor. Permanecer nesse espaço, caminhar junto, ouvir, refletir e crescer, não é apenas consumir conteúdo. É construir comunhão. É criar um lugar onde a fé é fortalecida, onde histórias são compartilhadas e onde ninguém precisa atravessar momentos difíceis sozinho. Se essa mensagem falou com você, ficar, acompanhar e fazer parte dessa caminhada é uma forma simples, mas poderosa, de continuar alinhado com o que Deus está fazendo. E mais do que isso, compartilhe sua história. Conte nos comentários o que você aprendeu, o que esse processo despertou, o que mudou dentro de você ao ouvir essa palavra. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para não desistir. A fé se multiplica quando é compartilhada. Antes do Natal, muita coisa vai se mover. Talvez não da forma que você imaginou. Talvez não no ritmo que desejou, mas no tempo perfeito. E quando olhar para trás, você perceberá que não foi esquecido, não foi deixado de lado, não foi ignorado. Você foi preparado. Deus continua sendo fiel, continua sendo cuidadoso, continua sendo preciso. E aquilo que Ele começou, Ele será fiel para completar. Que este fim de ano não seja apenas um encerramento, mas um reposicionamento. Um novo começo que nasce de dentro para fora. Porque quando Deus age primeiro no coração, tudo ao redor, no tempo certo, acompanha. E quando essas 4 coisas começarem a se manifestar, lembre-se, não foi sorte, não foi acaso, foi Deus, e a Ele sempre seja toda a glória.
Se essa mensagem encontrou você de alguma forma, não deixe isso passar em silêncio. Conte nos comentários de que cidade você está falando agora. Esse é um sinal de que essa palavra chegou exatamente onde precisava chegar. Cada lugar representado aqui nos lembra que Deus está trabalhando em muitos corações ao mesmo tempo. E se você sentir no coração, permaneça conosco, acompanhe o canal. Isso nos ajuda a continuar levando mensagens como esta a ainda mais pessoas que estão cansadas, esperando e precisando de direção. Caminhar junto fortalece a fé. E ninguém precisa atravessar esse tempo sozinho.